amados e queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus, nesse dia 17 de novembro de 2021, às 13 horas, aliás, às 12 horas e 56 minutos deste início de tarde, desta quarta-feira. Estamos falando aqui do setor industrial de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, aqui do Brasil. Que Deus esteja abençoando você hoje, nessa 16ª edição do vídeo. Segunda-feira, como nós tínhamos avisado, que não ia ter gravação. Ontem, 16, também avisamos que não ia ter gravação, porque era feriado aqui, nós não estávamos nas localidades para fazer a gravação nos horários. Mas hoje retornamos para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero te convidar neste momento a nós entrarmos em um bate-papo aqui sobre um tema muito importante dessa edição do Reino hoje. O tema hoje é vento. Vento. Muitas pessoas não sabem o que significa vento. Muitas pessoas, elas não sabem o que o vento significa, né? E biblicamente, o vento, ele representa uma boa parte, aliás, a parte preciosa do poder de Deus. O vento podemos sentir, mas não podemos ver. Nós podemos sentir o vento quando as folhas das árvores se balançam, quando as sujeiras no chão se levantam, quando as folhas secas caem das árvores, né? Quando uma roupa no varal seca, quando o nosso cabelo se movimenta no lugar. Isso é o vento. O vento. E o Espírito Santo trabalha assim, como o vento. Ele nos preenche. Sentimos, mas não podemos ver. Alguém cheio de Cristo, cheio de Jesus, cheio do poder de Deus, ele pode sentir o Espírito Santo, mas ele não pode ver o Espírito Santo. A Bíblia tem vários momentos onde o vento foi um fator importante. O vento também nos indica o que podemos sentir. O vento está relacionado ao agir de Deus e às sensações, o que passar na nossa mente e coração. O nosso Deus é insensível aos nossos olhos, mas está sempre presente e podemos sentir a sua presença na nossa vida, como uma brisa suave. Deus, através do Espírito Santo, é como uma brisa suave na nossa vida. Quando nós estamos num momento sublime de alegria, ou num momento sublime de tristeza, Deus, ele está presente nas nossas vidas. Livro de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, o vento sopra por onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. As pessoas que são nascidas do Espírito Santo, elas precisam ser assim, guiadas pelo vento do Espírito. Elas querem uma coisa, mas o Espírito quer outra. Elas querem ir para um lugar, mas o Espírito quer que elas vão para outro lugar. Elas querem fazer uma outra coisa, mas o Espírito quer que elas façam uma outra coisa diferente. O vento de Deus nas nossas vidas, dominado pelo Espírito Santo, ele assopra por onde ele quer e vai por lugares por onde ele deseja ir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo em Pentecoste. A Bíblia diz que veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa. E todos que estavam presentes receberam dons comuns de línguas, repartido como de fogo, conforme o Espírito Santo lhe
concedia que eles recebessem. É algo importante para as pessoas convertidas em Jesus. Mas as pessoas que não conhecem, que não têm, que não honram, que não respeitam a pessoa do Senhor Jesus, elas não podem sentir a presença do Espírito Santo. Elas não podem ter o Espírito Santo. Só mediante a fé no Senhor Jesus Cristo é que o Espírito Santo se manifesta nas nossas vidas. E nas nossas vidas pode acontecer diversos fatores representados pelo vento. O vento passou na vida de Jó. Em menos de um dia, Jó perdeu tudo o que tinha. Ficou sem nada. Ficou desesperado, perdendo bens, riquezas, filhos, posses, né? Jó perdeu a direção e ficou como alguém que não conhecia e que não tinha a destreza de conhecer o poder de Deus de perto. Porque antes ele diz lá no capítulo dele, ainda no livro dele, que antes eu te conhecia de ouvir falar e hoje os meus olhos te verem. Então isso acontece muitas das vezes a partir do processo do vento de Deus nas nossas vidas. O vento de Deus pode trazer coisas aos nossos olhos como perdas, como dificuldade, como doença, como momentos irreversíveis. Mas Deus sabe e tem o controle de tudo. E no momento certo, na hora oportuna, no momento em que Deus colocar a nossa fé à prova, Ele vai fazer em nós, com que nós entendamos, com que nós vivamos a sua maravilhosa e poderosa palavra. É preciso entender que o Espírito Santo, ele assopra por todos os lugares. Lugares que nós não sabemos, lugares que nós não podemos ver, mas o Espírito, ele vê todas as coisas. Deus tem o poder de assoprar as pessoas que estão em dificuldade, que tentam com a sua própria força, com o seu próprio poder, com a sua própria inteligência, com a sua própria sabedoria, e não acontece nada, não vão para lugar nenhum. As pessoas mesquinhas, que tudo que ganha é para esconder, é para guardar, é o tesouro escondido, não dá para ninguém, é meu e acabou. É as pessoas que não têm uma vida espiritual diante de Deus para entender que o que Deus colocou nas suas mãos é para que você seja usado pelo Espírito Santo para abençoar outras pessoas, para fazer na vida de outras pessoas com que as coisas aconteçam conforme as orações dela, porque a Bíblia diz que mais abençoado é dar do que receber. E o Espírito Santo, ele tem essa obra nas nossas vidas, de nos colocar para nós entendermos que é melhor nós doar o que nós temos do que nós recebermos o que nós temos. Porque o apóstolo Pedro, ele se preocupou com esse momento. Ele disse: Senhor, nós deixamos posses, deixamos casas e deixamos tudo para te seguir. Ou seja, o Senhor Jesus disse para ele: ainda neste século, vocês receberão 100 vezes mais aquilo que vocês deram, aquilo que vocês doaram. Mas melhor ainda é a vida eterna. Então a Bíblia diz: não se preocupeis com tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão minam e roubam. Mas se preocupeis primeiro com o livro de vocês, está escrito no livro da vida. As pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas não se preocupam com esta parte do livro da vida. Seu nome escrito lá. As pessoas não têm essa preocupação. Então o vento sopra por onde quer e vai por onde ele tem vontade, por onde o ser humano não tem poder de conhecer. Aí existem situações na vida que acontecem com fases lindas, maravilhosas para ele, e ele controla muito bem. E não sabe muitas vezes se controlar com essa fase rica. E aquela fase desce, aquela fase vai se mostrar mais difícil, mais dificultoso de caminhar, aí onde ele se mostra fraco, onde ele se mostra que não tem controle sobre a sua própria vida. Ele não sabe guiar os seus próprios passos, porque Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus deixa bem claro que nós só podemos fazer alguma coisa se ele tiver. Lembra uma passagem muito importante lá no barco,
na Galileia, quando era madrugada e o mar revolto, o vento muito perigoso, soprava as ondas do mar, e Jesus estava dormindo na popa do barco, e os discípulos estavam jogando água, cuidando com a vela do barco para não se rasgar e para que o barco não afundasse. E num momento e outro eles olham para Jesus, Jesus está dormindo, ele diz: Senhor, acorda, não te preocupa que nós está perecendo, já morrendo, e tu está aí dormindo. E Jesus levanta, e a primeira coisa que Jesus faz é estender as mãos para o mar e diz: mar, acalma, vento, aquieta-te. E a Bíblia diz que existiu uma grande bonança, uma paz reinou naquele momento. Jesus volta para os discípulos e diz: homens de pequena fé. Jesus tinha chamado aqueles homens à reunião e tinha dado a eles poder para pisar em serpentes e escorpiões, e no meu nome, em meu nome, vocês vão expulsar demônios, batizar no Espírito Santo. No meu nome vocês vão pregar. No meu nome pessoas receberão dons de línguas. No meu nome. Ele quis dizer com o meu nome. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. E eles naquele momento tiveram tristeza. Naquele momento eles entristeceram. E eles olharam o problema à frente. Eles olharam o que estava acontecendo, mas não sintonizaram em quem tinha lhe dado tamanha fé, e tamanha autoridade, tamanho poder, tamanha unção, tamanha graça. Eles não olharam para isso, eles olharam para Jesus deitado, dormindo. Mas não interpretaram o que Jesus ensinou para eles, o que Jesus mostrou para ele. Jesus: olha, o vento está soprando, as coisas estão difíceis, as coisas estão acontecendo, esforça e tem bom ânimo, eu sou com vocês. Os discípulos não se preocupou com esta parte. Existiu também uma outra passagem, também no mar revolto, uma grande tempestade de madrugada, quando Jesus deixou que eles transferissem de um lado para o outro do mar da Galileia, e Jesus andou sobre as águas. E quando eles olharam, viram aquele vulto sobre as águas, eles disseram: é um fantasma. E o outro olhou e disse assim: é o mestre. Aí Pedro disse: Senhor, és ti? Permita que eu vá ter contigo. Jesus: venha. E Pedro pisou e andou literalmente sobre as águas, assim como Jesus estava caminhando. Mas no meio da tempestade, no meio do mar revolto, no meio do vento, dos batidos das grandes águas, Pedro se preocupou com o vento e com a onda, se ia tocar nele ou não, o que ia acontecer, e Pedro afundou. E ele disse: Senhor, socorre-me, que eu estou perecendo. E Jesus dá a mão para ele, segura e traz ele de volta e diz: homem de pequena fé. Existem grandes momentos na nossa vida que o vento está soprando, que está tudo difícil, que tudo está complicado, nós não temos nem consciência de interpretar, nem sabedoria de saber em que nós estamos precisando nesse momento de interpretar o que realmente a nossa fé está nos dizendo. E muitas vezes nós caímos, se inclinamos, colocamos de rosto no pó, em terra, e nós não saberemos mais como saber o que Jesus vai fazer. Mas Jesus já deu para nós autoridade: eis que eu vos dou poder, vocês vão em meu nome e vão fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já deu este poder, ele já soprou o Espírito sobre nós. A Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos e soprou literalmente o Espírito Santo sobre eles. E eles receberam dons. Então Jesus já nos deu essa autoridade, esse poder. O vento já foi soprado sobre nós. Então nós devemos agora saber viver cada momento da nossa vida, saber interpretar cada momento que a nossa vida está passando, seja esse momento bom ou seja esse momento ruim, tudo seja para a glória de Deus. Jó estava a ponto, desesperado, perdendo tudo. A mulher dele olha para ele e diz: tu ainda adoras este Deus? Amaldiçoa ele, morre. Jó olha para ele e diz assim como falas uma louca, assim fala a ti. Pois pode nós receber o bem de Deus e não o mal. Então não impute ao diabo,
as coisas más, não impute a Deus os seus erros, os seus pecados, impute que Deus, Ele tem poder para te provar. A Bíblia diz que Ele prova a nossa fé, e Deus nos prova até a última instância, para saber se realmente nós temos fé, porque pessoas morrem, porque as coisas acontecem, porque deslizamento de terra, porque guerra, porque fome, porque peste, porque as doenças. Não é Deus que determina isso. É a nossa humanidade, é a nossa legalidade, é o nosso interesse, é o que nós buscamos, que nós atraímos para nós. Então Deus permite para provar em nós que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Aí o vento sopra sobre nós, para que nós venhamos a entender, a interpretar que nós somos errados, que nós precisamos de fé. Nesse mundo nós não somos ninguém se nós não tivermos fé. Nós não somos ninguém se nós não tivermos voltados para Jesus, não tivermos voltado para o seu poder, para a sua graça. Lembrando bem que Jesus, ele não é religião. Jesus é salvação, independente de quem seja a pessoa, como ela anda, como ela vive, onde ela está, o que foi que ela praticou, o que foi que ela fez, não importa para Jesus. O que importa é um coração aquebrantado, é alguém que que entendeu o seu nível de erro e de falha e voltou-se para Deus através de Jesus Cristo, reconheceu seus pecados, reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, reconheceu que Jesus é o único que tem poder para te levar a Deus. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Aonde o vento sopra, aonde o vento assopra, há um poder de Deus a se manifestar, seja Ele para te abençoar, seja Ele para te consertar, seja Ele para te colocar no caminho, seja Ele para te retornar ao caminho, seja Ele para te mover no caminho. O poder de Deus, Ele pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Nesse dia de hoje, nesta tarde, eu quero te abençoar, eu quero glorificar o teu nome, eu quero dizer que tu és filho de Deus, eu quero dizer que tu és criatura de Deus, e através de Jesus Cristo você pode se tornar um filho legítimo, recebendo de Deus a presença do Espírito Santo. Aí você vai dizer, o vento pode soprar por onde ele soprar, o que importa é o controle que Deus me deu da minha vida, da minha alma, do meu espírito. Entregue-se teu caminho ao Senhor, confia nele, e que o mais ele fará. Jonas foi chamado para fazer uma missão, e ele quis desviar do caminho, e Deus assoprou um vento, colocando ele no seio do peixe, e num grande mar, e quando ele se sentiu nas profundezas, a Bíblia diz que ele clamou, das profundezas do peixe, do fundo do mar, das entranhas do peixe, clamou a Deus, e Deus ouviu, e o peixe lhe cuspiu na praia, e ele voltou a obedecer e a fazer conforme a palavra de Deus tinha lhe dito. Pregou, e todo Nínive foi salvo, porque Jonas, mesmo se afastando, mesmo permitindo que o vento soprasse sobre ele, não foi Deus que decretou que o vento soprasse na vida de Jonas, foi Jonas que não obedeceu a Deus, e por isso o vento soprou sobre ele, para colocar ele no caminho, no rumo, na direção certa. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nesta tarde, tua vida seja transformada, abençoada em nome do Senhor e Salvador Jesus. E amanhã, é quinta-feira, teremos mais. Voltemos para a graça e para a glória do nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe, fique na paz.